As conjunções coordenadas em espanhol são bem similares às coordenadas do português, mas tem algumas situações bem características do espanhol. Eu vou mostrar algumas conjunções coordenadas aqui para vocês. Nós temos as copulativas, que elas indicam adição, quando tu quer adicionar uma ideia à outra. Então, nós temos a letra Y, que equivale ao nosso E do português. Por exemplo, se nós fôssemos dizer presunto e queijo, em espanhol, jamón e queso. Então, esse Y está juntando uma ideia, né, à outra. Mas nós temos algo diferente em espanhol. Nós temos a letra E. Quando que nós vamos utilizar a letra E? Nós vamos utilizar quando a palavra seguinte iniciar com I ou com HI. Por quê? Porque causa cacofonia. Se eu fosse usar um Y ali naquela ideia, ficaria I Itália, tá? Dá uma travada na voz. Isso não pode acontecer em espanhol, tem que ser algo fluido. Então, nós vamos dizer, por exemplo, Chile e Itália, tá? Então, sempre que tiver um I ou um HI, nós vamos trocar o Y para uma letra E. E nós temos também o NI, que é o nosso NEM do português. E quando que nós podemos utilizar o NI? Quando nós já tivermos feito uma negação. Então, por exemplo, no como ni bebo. Nós já temos uma negação na primeira frase. Então, para nós usar o NI, nós temos que ter na primeira oração uma negação. No como ni bebo. Essa situação de quando usar o Y ou quando usar o E cai bastante em vestibular. Só que cuidado, se tiver H e E como hielo, nós vamos continuar usando o Y. Porque a sílaba tônica, né, a parte mais forte está lá no E, hielo. Então, hielo. Bom, aqui nós temos uma alternância, tá? Uma coisa ou outra. Então, o nosso ou do português é o em espanhol. Manzana ou plátano, ok? Mas nós temos outro caso. Se a palavra seguinte começar com o ou com HO, nós vamos trocar para U pela mesma questão de cacofonia. Então, mañana u hoy, tá? Palavra seguinte começando com o ou com HO, nós trocamos para U. Uma curiosidade, antigamente, né, quando ainda a gente usava as máquinas de escrever, a gente não, porque eu não usei, né, mas quando usavam as máquinas de escrever, quando ia colocar um O entre números, colocava um acento. Por quê? Para não confundir com o zero, para identificar que aquilo era um OU. Então, por exemplo, quando tinha numeral, ficaria 2 ou 3. Com um acentinho em cima do O, mas claro, essa regra já caiu, porque hoje em dia com o computador é bem fácil de diferenciar um zero de uma letra O, né? Então, desde 2010, essa regra parou, né, de valer. E as adversativas, igualzinho o português, nós temos trabajo mucho, pero gano pouco, mas... Tá? Lembrando que o mas também existe em espanhol, mas ele é mais arcaico, sabe? Uma escrita bem rebuscada. Então, não é tão comum tu escutar alguém dizendo mas. Nós temos o sino. Eso no es mío. Sino de mi tío. Esse sino é um mas sim. E também temos o sin embargo. Estudia mucho, sin embargo, no saca buenas notas. É o nosso porém do português.